A coisa que mais me admirava no doutor Abreu é porque ele era uma pessoa muito humana, muito humilde, apesar de ser um médico, e ter a condição que ele tinha, e ele não discriminava ninguém, ele não humilhava ninguém, visitava as pessoas pobres. Do povo, ele era um médico do povo, era uma pessoa maravilhosa. Não era rico, nem famoso, não construiu pontes, nem edifícios, não escreveu livros, nem cultivou terras, não desejou o poder e nem foi por ele seduzido. Não exibia outros títulos que não fossem os de sua formação como médico, sua profissão e sacerdócio. Não fez votos de pobreza, mas cultivava a simplicidade, a humildade e uma grande alegria de viver. Na sexta-feira, quando circulou a notícia da sua morte como mais uma vítima da Covid-19, sua cidade, já parcialmente paralisada pelas normas de isolamento, parou, completamente comovida. Não podia ser verdade que o doutor Abreu morrera. Sim, porque aos 87 anos, ele era daquelas pessoas que não devem morrer nunca. Metade da população nasceu por suas mãos de médico ou pelas mãos de sua companheira, a enfermeira Raimundinha Abreu. Era pai e mãe de todos. Tinha uma casa de saúde, mas era seu costume visitar os enfermos em suas próprias casas, como muitas vezes fez com meu pai. Era reconhecido pela retidão e honradez e pela dedicação aos mais pobres. Ontem foi seu sepultamento, com poucas pessoas no velório, mas com uma cidade inteira irmanada numa corrente de emoção. Nas redes sociais, o ponto de encontro possível nesses tempos apocalípticos, houve quem pedisse aplausos. Eu aplaudi. Quem teve vida tão digna de dedicação ao próximo não morre. Sua passagem por aqui permanecerá como um raio luminoso de esperança em nossas vidas. Palmas, doutor Abreu. Antônio Carlos Lima, 14 de junho de 2020, às 13h07. O Dr. Abreu é um desses médicos aos quais nós podemos agregar o adjetivo de médico pleno. Mas o que é um médico pleno? É aquele médico que sempre, em qualquer circunstância, ele tem uma boa resposta para os seus pacientes. Os pacientes nunca saíam do consultório do Dr. Abreu sem uma resposta, sem um tipo de encaminhamento alternativo, sem uma solução. É muito diferente dos médicos de hoje, pelo menos de uma parte deles, que em geral encaminham o paciente para cá, para acolá, gerando uma via crucis na vida dos pacientes. Dr. Abreu não era assim. Ele tinha essa capacidade singular de acolher, de atender e de solucionar o caso dos seus pacientes. Talvez essa tenha sido a maior lição que eu, também como médico, tenha aprendido com ele. Isso é tão verdade para mim que eu nem o chamava de Dr. Abreu, eu o chamava de Professor Abreu. Muito embora eu não tenha entrado em contato com o professor Abreu nos bancos da faculdade, mas sim na dura realidade
que ele e eu e outros tantos na Barra do Corda enfrentamos aí no final da década de 80, ele bem antes, lá desde o final da década de 60, mas eu do final da década de 80, meados da década de 90, quando nós tínhamos que confiar mesmo era na nossa intuição clínica, no nosso olhar, no nosso raciocínio clínico, porque ultrassonografia, por exemplo, tomografia eram coisas distantes, coisas da capital. Então, o Dr. Abreu foi esse médico pleno e que também, de certa forma, me ensinou muito do que eu sei hoje, e a ele eu devo muito, muito mesmo. Quando ele começava a conversar com a gente, ele começava a falar tanta coisa assim, algumas piadas, sabe? Sempre que ele encontrava com a gente, ele tinha que dizer uma coisa para a gente sorrir. Então a gente podia estar como tivesse, mas na hora que ele chegava, começava a conversar, a gente já ficava, sentia assim, outra pessoa. Ele tratava as pessoas muito bem, tratava as pessoas, eu chegava aqui, às vezes eu chegava aqui meio-dia, por hora dessa assim. Ele nunca deixou uma pessoa voltar do hospital sem se constar. Nunca ninguém foi tratado mal por enfermeiro, nem por ele, nem pelo doutor Marcelo, nem pela dona Raimundinha. E ele ajudou muita gente. A humildade dele. Uma pessoa muito humilde mesmo, sempre ajudou as pessoas. Muitas pessoas ele ajudou. Sempre extrovertido com as pessoas. Era uma pessoa especial, não só para mim, para várias pessoas. E uma pessoa assim que a gente não tem como explicar, não tem, é um mestre para nós, Barra do Corda. José de Abreu Silva nasceu em Cururupu, Maranhão, em 15 de julho de 1932 e formou-se em medicina pela Universidade Federal do Maranhão. Sua vinda para a Barra do Corda teve como grande responsável o então prefeito, professor Galeno Brandes, que, ao ser convidado, aceitou a proposta depois de comunicar à esposa, Dona Raimunda. Dr. Abreu desembarcou sozinho em Barra do Corda no dia 22 de maio de 1966. Dona Raimundinha, que já era enfermeira formada, viria 6 meses depois, no dia 11 de novembro. E assim começou o ciclo dos Abreu em Barra do Corda. Inicialmente, nos anos 60, o casal trabalhou no chamado Bangalô, esquina da Rua Luiz Domingues com Coronel José Nava, esquina como Cartório Almir Silva. Dr. Abreu veio trabalhar no posto de saúde do município, em convênio com a LBA, Legião Brasileira de Assistência, que funcionava no local onde anos antes funcionou o posto de puericultura José Falcão, e que atualmente funciona a Gerência Regional de Educação na Rua Frederico Figueira. Durante muitos anos, o casal dedicou a sua vida integralmente às atividades do Hospital São José, ao lado da residência do casal, na Rua Pedro Braga, proximidades do antigo Porto da Cavalaria do Rio Corda, hoje chamado carinhosamente pela população como Porto do Dr. Abreu. Nome bem sugestivo, pois durante muitos anos o Hospital São José foi um verdadeiro porto seguro dos barracordenses. Primeiro, gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade
de falar desse ser humano incrível que é o Dr. Abreu. Depois dizer também que eu estou aqui, eu me sinto representando os meus pais, o professor Galeno e Dona Alda. Eu me lembro muito bem, nesses 25 anos de vida da minha mãe, ela falou muito, coisas maravilhosas, do Dr. Abreu e Dona Raimundinha, do quanto eles fizeram por Barra do Corda. E eu imagino quanto eles estariam felizes de estar aqui hoje falando coisas sobre o Dr. Abreu. Isso me remete ao passado. Antes o papai, como jovem prefeito que convidou o Dr. Abreu para ir para Barra do Corda, lá nos idos de 1966, também me trazem muitas lembranças. Eu tinha apenas 10 anos, eu era criança. E lembro muito bem de como a nossa família teve que se reorganizar, porque o papai queria que o Dr. Abreu ficasse conosco em nossa casa. E ele ficou até que Dona Raimundinha fosse para Barra do Corda 6 meses depois. Ela chegou no final de 1966. Então, eu fico imaginando aqui algumas coisas que me vem à mente para falar sobre o Dr. Abreu. E eu queria destacar alguns pontos. Por exemplo, o Dr. Abreu fez a primeira cesariana em Barra do Corda. Foi a Dona Rosa, Dona Rosinha, nossa empregada doméstica, e a criança, uma menina, a Márcia. E depois me lembro de um senhor que veio em uma lancha, que teve uma briga e com um facão ele perdeu parte do rosto, seu olho. E o Dr. Abreu foi cirurgião completo, ele foi desde o anestesista, ele foi um cirurgião neurologista, ele foi um cirurgião plástico, meu Deus. E esse moço se salvou, e a minha mãe tinha essas fotos, tanto do nascimento da Márcia como desse moço. E essas coisas me vêm à mente, são incríveis, a minha mãe tinha prazer de falar sobre tudo isso. E eu me lembro também que ele foi responsável pela primeira cesariana de gêmeos. Foi a Francisca Moura, e os filhos foi a Teca Abreu, esposa do Marcelo Abreu, filho do Dr. Abreu, e seu irmão. E isso é uma coisa incrível, me vem à mente desse momento, dessa história. Outra coisa incrível, o Dr. Abreu teve a necessidade para salvar a sua esposa e a sua filha, ele teve necessidade de fazer cesariana em sua própria esposa, Dona Raimundinha Abreu. E meus pais, muito amigos deles, tiveram que ir para a casa deles cuidar dos outros filhos. E foi linda aquela história, aquele momento. E tudo deu certo. Eu lembro também que ele salvou a vida do Zequinha. São tantas coisas, gente, é difícil. Eu queria, pelo menos nesse momento, dizer a vocês assim que eu sinto que o meu pai, aquele jovem prefeito que foi lá em São Luís e simplesmente que teve a ideia de trazer o Dr. Abreu através de um programa de governo, através da Fundação CESP. Isso também proporcionou a da Dona Raimundinha, que ficou também ligada à prefeitura, e todo esse processo de apoio ao desenvolvimento da saúde de Barra do Corda. Quantas gerações de técnicos se formaram por eles, principalmente por Dona Raimundinha. E eu sou muito grata a tudo isso. Então hoje eu fico imaginando quanta gratidão nós temos por ter caminhado com o Dr. Abreu nas nossas vidas, nessa nossa experiência de vida com um ser humano tão incrível, cheio de tanta bondade, de tanta humildade, simplicidade, competência, mansidão, serenidade. São coisas que nos fortalecem, que nos ajudam a caminhar em uma vida tão difícil, né? Então, eu queria dizer para vocês sobre o Dr. Abreu, uma coisa, pelo menos, que me vem à mente para falar alguma coisa a mais sobre o Dr. Abreu. Obrigada, meu Deus. Dr. Abreu, como pessoa, é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa que você não... É assim, sem limite, entendeu? Não tem nem como falar. Porque ele era uma pessoa boa demais. Era para funcionário, era para o povo da rua. Chegava lá, eu costumei de marcar a consulta para ele. Aí entrava, Dr. Abreu, está aqui o dinheiro da consulta.
Aí ele olhava para a pessoa, o perfil da pessoa, né, via que aquela pessoa não tinha nada, perguntava: você tem o dinheiro para comprar os remédios? A pessoa dizia: não, só tenho esse de pagar a consulta. Ele disse: por leve o seu dinheiro, compre o seu remédio. Se um dia você puder me pagar, você venha me pagar. Se você não vier também, não vou lhe cobrar. Às vezes a pessoa entrava no consultório chorando e saía sorrindo. Só aquele consolo dele, a pessoa já melhorava. Muito humano ele, muito humano, muito educado. Hoje em dia ninguém encontra uma pessoa igual ao doutor Abreu. Não encontra. Não é porque eu trabalhava com ele, não, mas é porque não encontra. Um médico do povo. Do povão mesmo. Ele era médico do povão. O doutor Abreu era uma pessoa, assim, no coração, assim, extremo. Ele era uma pessoa, assim, tão boa. Ele, e assim, sem falar que era muito alegre. O doutor Abreu era muito cheio de vida, alegre. Você nunca viu, eu nunca vi o doutor Abreu zangado, nunca vi o doutor Abreu com cara fechada, falando mal de alguém. Era uma pessoa, assim, polida, muito polida, uma pessoa, assim, refinada. Ele era, assim, incrível, sabe? Você se sentia assim, tão segura, você se sentia tão segura ao lado do doutor Abreu. Nunca falou uma palavra ríspida contigo, nunca foi de, porque às vezes acontece de alguns médicos falarem, né? No momento assim de desespero, eles às vezes falam algumas coisas com a gente que deixa a gente para baixo, mas o doutor Abreu não. O doutor Abreu sempre foi uma pessoa assim, um médico, acho que até psicólogo, viu? Porque era uma pessoa assim, hoje até é difícil você encontrar. Né, essa questão humana do médico. Doutor Abreu, é uma pessoa que marcou nossa vida. Nós chegamos em Barra do Corda, a família Carrinho, na década de 70. E ele logo se tornou médico da nossa família. E Dona Raimundinha, amizade, muitas histórias, né? As pizzas da Dona Amélia na casa do doutor Abreu e Dona Raimundinha, que era um sucesso, né? Então essa amizade gostosa vai ficar para sempre no meu coração. Ele veio se despedir do meu pai quando o papai estava na Aldenora Bela, um momento também que eu jamais vou me esquecer.
Ele é um homem com muita luz, com muito coração. Doutor Abreu, um médico de muito coração. E para finalizar, e vocês saberem o quanto eu confiava em Doutor Abreu, todo mundo sai do interior e vem para a capital fazer cirurgia, né? Eu teve uma época da minha vida, precisei fazer uma cirurgia e eu não contei até 3. Meus pais falaram com ele e ele disse, não, fala para Rosivim que essa daí eu tiro de letra. E eu tô aqui contando a história para vocês. Me senti nas mãos de Deus, abençoada ali com o Dr. Abreu e Dona Raimundinha na sala cirúrgica. E eu só tenho gratidão por essa família. Meus sentimentos, a toda a família Abreu, os filhos todos, meus amigos. Fica aqui um pedacinho do meu coração. Muito obrigada por dar essa oportunidade de participar dessa live. Um abraço grande a todas as pessoas de Barra do Corda que também moram em meu coração. Boa noite, me chamo Raimunda Rosa, já há mais de 30 anos trabalho na saúde de Barra do Corda e desses 8 anos e meio fiz parte da família Hospital São José, hospital de propriedade da família Abreu. Venho, nesta oportunidade, agradecer à família, esposa, Dona Raimundinha Abreu, filhos, netos, bisnetos, pela a oportunidade de falar de um amigo tão especial como foi Dr. Abreu na minha vida e na vida da minha família. Pois entendo que a nossa vida é feita de chegadas e partidas. E que nunca estamos prontos para vermos as pessoas que amamos irem embora para sempre de nossas vidas. Querida família Abreu, hoje vocês choram a partida repentina desse homem de grande valor, médico, dedicado à sua profissão, pai exemplar, homem humilde de coração, que deixou um grande legado para os mais jovens e, sem dúvida nenhuma, para toda a família e cidade de Barra do Corda, lugar que ele tanto amava e se dedicava sempre no cuidado com as vidas e assim em sua trajetória prestou relevantes serviços para esta cidade. Os desígnios de Deus não compreendemos, mas chega o dia em que recolhe os seus, e isso acontecerá com todos nós. Mas o que faz a diferença é o legado que esse médico deixou para sua família, amigos e servidores da saúde que conviveram com o Dr. Abreu durante muito tempo. O desejo do meu coração é que a família Abreu hoje seja sempre fortalecida pela fé. Confiem a sua dor ao Senhor, pois Ele será o refúgio e o conforto. Continuem acreditando na esperança de dias melhores, pois Deus tudo pode e quem confia nele tem recompensa garantida. Para finalizar minhas palavras, vou deixar um versículo bíblico. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. Muito obrigada, boa noite. Para mim é uma honra participar dessa homenagem tão merecida ao nosso saudoso Dr. Abreu, que faz parte da história de muitos barracordenses. Em setembro de 1992, no 8º mês de gestação da minha primeira filha, apareceram sinais que indicavam a antecipação do parto. Nesse período, a cidade sofria com um surto de cólera, onde os hospitais se encontravam superlotados. E o hospital de sua propriedade estava em reforma. E ele passou a atender em uma sala de sua residência. Era um momento de grande preocupação, que se estendeu até a consulta. Chegando lá, imediatamente ele indicou a solução. Como de costume, tranquilizando a todos, e disse: vamos fazer o parto em sua casa. Diante da situação, era o local mais seguro.
Passou então a fazer o acompanhamento por uma semana em minha residência, chegando até passar noites, até o nascimento que ocorreu sem nenhum contratempo. Além de fazer o acompanhamento da criança por um longo período. Muito obrigado. Às vezes o plantão estava assim meio calmo, a gente sentava lá no posto de enfermagem, começava a conversar e contava umas piadas, e ele sorria bastante, com aquela voz mansa, aquele sorriso manso, mas era incrível, e a gente era muito apegado com ele, a gente tinha ele como assim, como um pai da gente. A gente tinha um cuidado especial com ele, né? Ajudava ele bastante no que a gente podia, no nosso alcance, e era incrível. Ele era trabalhar com ele era honroso, era gratificante. E eu só tenho a agradecer pelo tempo que tive com ele, né? Pelo tempo que convivemos juntos. Sempre que ele me via, sei lá onde fosse, a gente se cumprimentava, sorria. E era um homem incrível. Dedico este curto espaço de tempo ao profissional médico extraordinário, companheiro, parceiro e amigo que durante anos dispensou cuidados à população barracordense e que foi retirado do nosso convívio. Nós, funcionários do materno-infantil, somos gratos por sua alegria contagiante, por seu jeito carinhoso e respeitoso para com todos. Será guardado em nossos corações, Dr. Abreu. O nosso muito obrigado por ter feito parte de nossas vidas. Eternas saudades. O Jorge me convidou para fazer essa homenagem a Dr. Abreu, que para mim é uma honra, porque era um médico que nós cordinos respeitávamos muito, e ele era sinônimo de amor, de sabedoria, de humildade, de generosidade. Um homem que amou a profissão e dedicou sua vida a salvar vidas. Então, a minha ele salvou também, junto com Deus, claro. Eu tive apendicite aguda, né? E ele fez a minha cirurgia, usou o método apendicitoctomia, onde ele usou um dreno para lavar a cavidade abdominal, né? Eu passei 25 dias no hospital e ele era super gentil, amável e sempre me chamava a mulher de branco. Quando ele ia fazer as visitas, era uma diversão, né? Ele tranquilizava e sempre tinha elogio para nós, para os seus pacientes, né? A minha mãe, amiga dele de trabalho, no INCRA, sempre ele perguntava por ela: "E Rosalina, como está aquela mulher de respeito, uma mulher generosa, gentil?" Então ele tinha sempre elogios para as pessoas que estavam com ele, né? Era uma pessoa amável. Dentre as histórias que eu ouço muito, histórias de Dr. Abreu, tem uma que eu achei interessante, Dona Laura Pacheco me contou. Quando o Dr. Abreu chegou em Barra do Corda, ele veio funcionário público do SESP, que era Serviço Especial de Saúde Pública. Então ele trabalhava no SESP e se as pessoas precisassem do serviço dele no momento que ele não tivesse em trabalho, ele ia na casa e ele não cobrava, como o parto dela, né, da Eliana. Ele não cobrou porque foi no fim de semana e não poderia cobrar. Então ele tinha essa ética profissional, era um médico humano e que nós aprendemos a respeitar. A família, eu deixo um grande abraço e o meu respeito. E entendo todo o amor que vocês têm por ele. E por Dona Raimundinha, impossível não falar de Dona Raimundinha, né? Porque Dr. Abreu e Dona Raimundinha são assim, intrínsecos, né? Referência de saúde em Barra do Corda. E onde é um casal que mostrou todo o amor pela família, todo o respeito pelos filhos e pela comunidade de Barra do Corda. Saudades eternas, Dr. Abreu. Você foi um exemplo para nós. O vô Abreu, ele era uma pessoa muito importante para mim, porque ele sempre foi uma inspiração
por sair de um lugar muito pobre, ele não tinha boas condições de vida, e ele pôde dar todo o conforto do mundo para os seus filhos e seus netos. Para mim ele foi uma pessoa incrível, porque ele foi uma figura pública muito importante para Barra do Corda. Ele salvou muitas vidas e muitas vezes não cobrava nada. Ele era uma pessoa que tinha um coração muito humilde, e ele transparecia muita paz, muita calma, e para mim ele vai ser uma inspiração para sempre. Bom, minha mãe não está aqui para falar hoje, porque ela realmente não aguentou e pediu que eu falasse algumas palavras para ela. E as palavras dela foram: eu não consigo acreditar que ele se foi, que eu não vou chegar na Barra do Corda e não passar na casa dele para pedir a minha bênção e a do meu filho João, quanto na chegada e na volta para São Luís. É triste demais, toda a minha família está arrasada, e as pessoas que conheceram a história dele também. Deixou uma marca profunda que tempo nenhum vai poder apagar. Os ensinamentos dele, as palavras sábias e aquele jeito carinhoso, cativo e calmo de falar, sempre estará na nossa mente. Uma saudade eterna daquele que para mim foi o maior exemplo de amigo, de esposo, de pai e de avô. Eu te amo, meu avô, e na certeza que hoje você está nos braços do Pai, até sempre no meu coração. Bom, o que falar de Dr. Abreu? Dr. Abreu dispensa comentários, mas se eu fosse tecer alguns comentários aqui sobre a pessoa dele, eu poderia ficar falando aqui por anos, dias, meses, semanas, enfim. Dr. Abreu foi uma figura pública muito importante em Barra do Corda. Foi um pai, um avô, um bisavô, foi um filho um dia também. Passou por muitas dificuldades na vida para lograr êxito, chegar onde ele chegou. E isso tudo construiu uma pessoa muito forte, firme, segura, que bondosa, carinhosa, afetuosa. E ele passava muito isso para as pessoas, e passou isso para mim. Se existe alguma coisa boa em mim, eu sempre falo que é proveniente dele, do meu avô, do meu pai, do Dr. Abreu. Tenho certeza que ele não foi um pai só para mim, mas para várias outras pessoas também, até mesmo quem não era da família, porque ele tinha uma bondade, um carinho, um afeto, um amor, uma alegria de viver muito grande. E quando você estava perto dele, na presença dele, você sentia essa paz, ele te passava essa humildade, ele te passava uma segurança, uma tranquilidade. Ele sempre foi uma pessoa muito paciente, e eu sei que ele está em um lugar bom agora. De onde quer que ele esteja, eu quero que ele saiba que eu sempre amei ele muito, sempre vou amar, e ele sempre vai viver intensamente na minha memória. Primeiramente, eu queria agradecer muito a Deus por ele ter me dado de presente essa pessoa tão maravilhosa que foi meu avô. E por eu ter tido a oportunidade de conviver tanto com ele. Foi assim, posso dizer, uma das melhores coisas da minha vida, foi ter tido essa oportunidade de conviver com uma pessoa tão boa, tão calma, tão serena, tão humilde, que sempre me deu o exemplo de ajudar o próximo. Sempre o exemplo que vem na minha cabeça é do meu avô ajudando alguém, é do meu avô atendendo alguém, não importava a hora, não importava se era rico, se era pobre. Ele sempre teve essa característica forte na vida dele, que é uma das principais coisas da personalidade dele, que foi o amor ao próximo e a ajuda ao próximo, não importava quem fosse esse próximo. São muitas as lembranças maravilhosas que eu tenho, e fica aqui a saudade eterna. Para mim ele ainda está vivo, né? Porque ele está dentro do meu coração e está em todas as lembranças. E eu estou muito emocionada com essa homenagem que estão fazendo para ele. Quero agradecer a todos e dizer que ele é meu anjo, que eu amo infinitamente. Não me restam dúvidas que o meu avô, o Dr. Abreu,
Ele foi a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Eu me considero uma pessoa de sorte por ter tido a honra de conviver com ele, de ter morado com ele muitos anos. O meu avô, ele era a minha pessoa favorita do mundo. Eu vou lembrar dele e sentir falta todos os dias, porque ele era aquele tipo de ser humano único, incrível, insubstituível. E atualmente tem uma música que eu escuto, que eu tenho lembrado muito dele, que é uma música de Nando Reis, que diz assim: e as coisas lindas são mais lindas quando você está onde você está. Hoje você está nas coisas tão mais lindas. Quando meu avô chegava no lugar e iluminava o lugar todo, a presença dele, a companhia dele era a melhor coisa que existia. Dava uma calma, uma segurança quando ele estava por perto. E hoje em dia, quando eu vejo algo lindo, como diz a letra da música, né? Eu tive o prazer de, nos últimos anos, acompanhar o Dr. Abreu como meu paciente. E assim que cheguei em Barra do Corda, até pela relação que a gente tinha entre as nossas famílias, sempre que o Dr. Abreu ou alguém da sua família precisava, eles entravam em contato comigo. Ou o Marcelo, que é médico, meu colega, meu amigo e filho do Dr. Abreu, ou a Ilana, que também é médica, filha do Dr. Abreu também, o Jorge, Dona Raimundinha, enfim, todos eles da família tinham esse contato muito próximo com a gente, e eu sempre fiz questão de atender o Dr. Abreu na sua residência e tratá-lo com o maior carinho possível. E nesse período foi um momento também muito importante para mim, porque eu pude conviver com uma das pessoas que é referência aqui em Barra do Corda quando se fala de saúde. O Dr. Abreu é uma daquelas raras unanimidades, uma das pessoas em que se só escuta falar bem, só temos lembranças, recordações positivas de tudo que o Dr. Abreu fez aqui pela nossa cidade. Inclusive, eu tive o prazer de contar com a sua presença no meu aniversário esse ano. Nós realizamos uma festa em ritmo de carnaval e o Dr. Abreu participou da nossa festa. Nós fizemos também já, na questão da pandemia, uma live em homenagem ao aniversário de Barra do Corda e o Dr. Abreu participou. Então era um homem moderno, era um homem atual, era um homem dinâmico e que, do ponto de vista da sua saúde, pela sua idade, pelas doenças que ele já apresentava, ele estava com uma saúde admirável, por todo o problema oncológico. Ele havia superado há pouco tempo um câncer de intestino, tinha passado por todo esse tratamento oncológico e ele estava ainda forte, resistente, mas infelizmente acabou sendo contaminado pelo coronavírus. E aí foi um momento triste para todos nós, porque a gente tentou fazer o tratamento de saúde do Dr. Abreu nesse período, tentamos transferi-lo de forma precoce para que ele pudesse ter acesso a uma unidade de terapia intensiva, aos melhores tratamentos possíveis. Seus filhos foram incansáveis para que pudesse oferecer o melhor para o tratamento de saúde do Dr. Abreu. Infelizmente, o Covid, essa doença que a gente ainda tem poucas armas, que a gente ainda tem poucos conhecimentos sobre ela, acabou levando, tirando de nós a grande presença, a grande figura do nosso querido e amado Dr. Abreu. Então, é uma honra participar dessa homenagem em sua memória. A Barra do Corda perdeu um médico excelente, especial. Ele foi um bom pai, um bom avô, um bom pai de família. Foi tudo na vida da família dele. Ele era muito unido com a dona Raimundinha. Eu recebi a notícia do falecimento dele
fiquei muito triste, porque ele me ajudou demais. A Barra do Corda ficou em peso, a Barra do Corda ficou vazia, todo mundo triste, morreu o médico da população, morreu o médico pioneiro de Barra do Corda, doutor Abreu, todo mundo triste. Então hoje mesmo o pessoal ainda bota mensagem, morreu o nosso médico, o médico que cuidou sempre da gente, nunca deixou ninguém, desprezou, nunca amedrontou. Toda a vida o pessoal ainda hoje chora a falta do doutor Abreu. A perda do doutor Abreu abalou todo mundo da Barra do Corda. O doutor Abreu é uma pessoa que vai ficar na história, jamais vai ser esquecido. Uma pessoa sensacional, uma pessoa humana, uma pessoa assim que realmente gostava de ajudar as pessoas. Ele, além de um excelente profissional, muito competente, e fazia o serviço, fazia a profissão dele com amor. Ele dizia para mim o seguinte, disse que a gente nunca deve matar por dinheiro e nem morrer por dinheiro. Sempre ele me dizia isso. Os cabelos que a neve do tempo marcou, eu venho nos olhos molhados, a imagem que nada mudou. Estavas vestida de noiva, sorrindo e querendo chorar, feliz assim, olhando para mim, nunca deixei de te amar. Que a felicidade continue em teu coração, vai crescendo sempre mais o meu amor por ti. Eu também fiquei mais velha e quase não senti 57 anos de veneração e prazer, pois até nos momentos de dor o teu coração me faz compreender